Olá, iniciamos agora a aula 3 do curso Bordar e Criar do Espaço Toca. Espero que o trabalho da segunda aula tenha sido feito com muito prazer, porque o que é importante é nós nos sentirmos bem ao realizar algum trabalho de arte ou de ciência ou qualquer outro tipo de trabalho. É muito importante que a gente tenha confiança em si próprio e consiga realizar algo que que dê prazer, que seja bom, que ao término e durante também o trabalho, a gente tenha um certo estado de felicidade. Vamos então partir para a terceira aula, vou explicar um pouco sobre cores e, propor o segundo trabalho. Muito bem, estamos então nessa terceira aula onde vamos começar a falar sobre o uso das cores. Não é à toa que os artistas, utilizam as cores que nos fazem sentir, uma atração pelos trabalhos, né. Todo artista, pintor ou mesmo, eh escultor, que utiliza cores nas suas obras, né, se propõe trabalhos bem interessantes com as cores, porque elas realmente têm uma combinação interessante e que pode ser utilizada para nosso benefício. Acho que vocês já devem ter visto esse disco de cores. Existem vários desenhos deles pela internet, e em alguns cursos, provavelmente, vocês já tiveram contato com esse material. Mas só relembrando um pouquinho, né, esse disco de cores apresenta as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, que estão identificados com a letra P. As cores secundárias, identificadas com a letra S, e as cores terciárias, identificadas com a letra T. Duas cores primárias acabam resultando numa secundária. Digamos, este azul com o vermelho resultam nesse violeta, né? E é uma cor secundária. Da mesma forma que, por exemplo, o azul e o amarelo acabam resultando neste verde piscina, que é uma cor secundária. Já uma cor primária com uma cor secundária, na sequência, né, resulta uma cor terciária. Nós temos dentro de todas as cores, sendo primárias, secundárias ou terciárias, uma gama de intensidade, né? E é isso que a gente acaba falando que é o degradê na cor. Eu posso ter um vermelho, mas eu posso ter um vermelho um pouco mais claro ainda, que acaba resultando num rosa, né? E assim por diante. Um verde, por exemplo, que é mais intenso, sendo essa cor terciária, que resulta num verde um pouco menos intenso, mais fraco ainda, e mais ainda, até chegar, vamos dizer assim, nessa figura no centro. Nós, no bordado, nas linhas, às vezes não temos propriamente essas cores assim tão bem definidas. Às vezes, sim. Lembrando que a gente não precisa ter toda essa gama de cores, né, nessas intensidades, para fazermos bons trabalhos. Mas vamos seguindo, então, um pouquinho mais, para a gente conversar um pouco mais sobre essa importância das cores. Eh, Dentro da teoria das cores, que é extensíssima e a gente só vai trabalhar com alguns elementos, né, nós temos o que chamamos de cores complementares. São as cores desse disco diametralmente opostas. Então, essas duas são complementares, são cores que combinam muito bem. Não é à toa que o Van Gogh usava muito frequentemente
as cores azul e laranja, né? Ou amarelo e esse mais violeta, né? Porque as cores complementares são ótimas para exercer um bom visual, harmonicamente interessante. Então, às vezes, até para combinar uma roupa, se você puder colocar, por exemplo, uma calça jeans com uma blusa amarela, uma blusa laranja, fica realmente muito bonito, ok? Então, essas cores complementares, a gente pode usá-las e acho interessante mesmo a gente pensar sobre elas. As cores análogas são aquelas que estão na sequência. Então, por exemplo, essas 3 cores são cores análogas, assim como essas 3 também são análogas, essas daqui também. São as cores na sequência, 3 cores em sequência no disco de cores. Também são cores interessantes, que também dão efeitos bem interessantes. Lembrando que muitos artistas e mais recentemente, psicólogos, estudam as cores como efeitos de emoções, né. Então, a cor, ela, na verdade, para muitos estudiosos, revelam também uma emoção, quer dizer, ativam uma emoção que você possa ter ao vê-las, ao estar próximo delas. 3 cores análogas e uma complementar, né, a complementar dessa do meio das 3 análogas, é uma formação de 4 cores perfeita, né. Assim, realmente, são 4 cores que você pode usar com bastante tranquilidade, porque elas vão dar um efeito muito bonito. Por exemplo, essas 3 cores e a sua complementar aqui, quer dizer, tons de azul para verde e um vermelho, né. Às vezes, um detalhe no bordado de um vermelho, nesse caso, seria, assim, extremamente bonito, um efeito extremamente, impactante para o observador. Então, procurem verificar das cores que vocês têm aí, das linhas, né, se há possibilidade de vocês fazerem essas combinações de 2 complementares, de 3 análogas e uma complementar, né, porque são combinações, muito interessantes para o uso, de boas cores, assim, no trabalho. Bem, mas além disso, né, existem alguns softwares que nos permitem brincar, assim, com paletas de cores. Paletas de cores são conjuntos de cores que vão trazer essa harmonia no trabalho, tá? E vão fazer o trabalho mais atrativo visualmente. Lembrando, mais uma vez, que muitos artistas, se não todos, se valem desses estudos das cores, tá? E não só artistas plásticos, né, não só pintores, como fotógrafos também, ok? Então, assim, esses 2 aplicativos, eu vou deixar depois esses 2 links, para vocês darem uma olhada, são bem interessantes, muito simples, principalmente o primeiro, o Paletable. Ele já apresenta uma cor, quando você abre o software e você diz se você gosta ou não, se você like ou dislike. Se você dislike, você não gosta, ele te apresenta outra cor. Se você dislike, né, clica no like, ele apresenta uma segunda cor para combinar com a primeira. E aí você vai concordando ou não, né, gostando ou não, ele vai te apresentando várias cores e formando uma paleta. É bem curioso, é bem interessante também, tá? O colors.co é um pouco, diferente, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas sinceramente ele também é bem, assim, interessante de vocês pelo menos darem uma olhada e verem se vocês gostam desse aplicativo, porque, assim, são aplicativos gratuitos, lembrem, né, não tem nada que baixar, é um link apenas, tá? Não vai prejudicar nada seu computador, seu tablet, seu celular. E nesse segundo, né, no colors.com,
você consegue, até enviar uma foto e ele te dá qual é a paleta dessa foto, né. Mas você pode escolher também as paletas e é muito, muito curioso, muito interessante. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nesses 2 aplicativos. Existem outros tantos, mais sofisticados, quem tiver habilidade na informática, no computador e tudo mais, eu acho que vale a pena vocês experimentarem. Bem, uma outra coisa que eu sugiro que vocês, experimentem, exaustivamente, é um aplicativo também, que está apresentado no Google Arts and Culture, chama-se Play a Kandinsky. Kandinsky foi um pintor, russo, que viveu aí no começo do século passado, no século XX, e que trabalhou muito com as formas e as cores. Ele realmente era um dos defensores de que tanto as formas como as cores, elas nos trazem emoções diferentes. E por isso, numa fase bem grande da sua obra, ele trabalha não com elementos assim realistas, mas com formas abstratas. Esse aplicativo é também gratuito, você vai abri-lo, né, você vai abrir primeiro o Google Arts and Culture e vai, selecionar na lupinha, nessa lupa aqui, esse título, Play a Kandinsky. Ele vai pedir para você esperar um pouco e vai, possibilitar que você abra o experimento nesse botão aqui. Você vai abrir o experimento, ele tem algumas frases em inglês, mas são muito fáceis, muito simples de serem entendidas, e ele vai possibilitando, por exemplo, que você experimente sons associados às formas e às cores. Então, Kandinsky achava que o violino era realmente um instrumento, o som do violino, muito próximo da cor vermelha. E assim ele faz o mesmo com a amarela e com a azul, né, dando então, fazendo aproximações entre instrumentos, sons e as cores, né. Então é legal que você experimente, você escute várias vezes essas sonoridades e observe as cores. Num outro momento é muito curto o aplicativo, num outro momento ele apresenta essa obra mesmo, e nesses botõezinhos você pode ir clicando e escutando o som que aquele trecho da obra, está associado. Então, eu sugiro que você, experimente bastante esse aplicativo, esse experimento, e que você, assim, fique bastante, sensibilizado com essa questão das cores e dos sons e das formas, tá? Para você estar pronto, para fazer o trabalho 2. O trabalho 2, então, consiste no quê? Você vai olhar através de uma janela da sua casa, vai sentar ali na frente da sua janela e vai observar o que formas estão lá fora. Eu, por exemplo, olhei e vi essas formas. Não, podem ser formas redondas também, no meu caso, eu só vi formas, retas, né. E você não vai desenhar, vai, expressar no papel, as formas que você achar mais relevantes. Traga a essência da sua visão, da visão que você tem da sua janela. Essa também era um conceito interessante que o Kandinsky, falava, né, de você olhar para o mundo e ver a essência, ver o que é mais importante para você, né, o que é mais relevante, o que te traz mais, assim, a sua visão, que chega próximo de você, né. Então, assim, eu olhei e vi essa imagem e desenhei aonde? Num outro pano, né, com, naquelas dimensões, com as margens e naquele centro que, ficou reservado para o trabalho. Como é que você vai bordar, né? Você vai escolher as cores que você achar
mais interessantes, lembrando ali das possibilidades de usar cores análogas, 3 análogas e uma complementar, ou mesmo do experimento que você vai explorar bastante ali do Kandinsky, e vai escolher essas cores do seu gosto. Os pontos, podemos manter ainda o haste e o atrás, né, fazendo alguns pedaços só contorno, e em outros, por exemplo, preencher alguns espaços com esses pontos. Digamos, eu poderia fazer esse espaço preenchido, talvez uma dessas formas aqui de paralelogramo também preenchidas, né? E os demais, por exemplo, fazer só o contorno. Assim como também trabalhou bastante o Kandinsky, tá? Com formas, nem todas elas preenchidas e algumas só com o contorno, ok? Então, assim terminamos a nossa aula 3 e bom trabalho. Até a próxima aula. Até mais.